Peço para ficar de pé que é o Evangelho. Amém? Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte que me toca. E o pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe e o beijou. O filho então lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste vestida, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o, comamos, e façamos uma festa. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque ele reencontrou são e salvo. Encolerizou-se, e ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastaste os teus bens com as meretrizes, logo me mandaste matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos uma festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Podem sentar. A palavra do filho pródigo, quando ela vem ser colocada, às vezes a gente fala assim: mas de novo essa palavra, né? Mas eu costumo dizer assim, que esta palavra, ela é de uma grandeza tão grande para nós, tão grande, que todas as vezes em que vimos a pregá-la, tem coisas novas a se descobrir, principalmente quando trata de se falar de jovens, né? Que é o nosso intuito aqui hoje. E aí acontece o seguinte: o filho cansou de ficar ali com seu pai, e então resolveu o quê? Vou lá, vou pedir para o meu pai a minha herança e vou sair daqui, né? Vou sair daqui e vou então gastar, vou viver bem a minha vida inteira. Só que aí aconteceu um problema. Ele saiu, encontrou prostitutas, encontrou amigos, encontrou pessoas nas quais ele pensava que podia confiar demais, rodou toda uma parte, né? E então acabou o dinheiro.
E aí, o que aconteceu? Começou a passar fome, porque sobre aquela região veio uma grande penúria, uma grande miséria. E aí então ele achou ali por ele andando um fazendeiro da região, e aí ele falou assim: eu posso trabalhar para você? O fazendeiro falou: vamos, mas lá não tem comida, e você vai trabalhar só pelo seu trabalho mesmo. Aí o que ele fazia? Olhava para a lavagem dos porcos e desejava se fartar delas. Mas ele não podia, porque senão não sobrava para os porcos, ele não ia ter onde dormir. E então ele foi. Só que aí um dia ele caiu em si e pensou o quê? Meu Deus, meu pai tem condição, por que eu não volto e peço para ele tratar igual um dos convidados, igual um dos empregados dele? Por que eu não faço isso? Porque os empregados do meu pai têm uma boa vida. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, antes dele chegar, o seu pai, de infinita bondade, de infinita sabedoria, já estava de olho. Um dia ele volta para mim, um dia ele volta para mim. E olhando lá em cima daquele monte, ele viu o filho voltando. Ele viu o filho voltando. Aí ele correu, todo feliz, abraçou seu filho falou para ele o que tinha que falar, e ele então mandou: veste meu filho, ponte-lhe um anel no dedo, porque aquele que foi embora morreu, e voltou outro filho. Como seria, irmão amado, o filho pródigo de hoje? Como será que o filho pródigo falaria hoje? Como será que o filho pródigo andaria hoje? E será que ele voltaria? Como será que ele voltaria? Você, mãe que aqui está, pode comparar o filho pródigo ao seu filho que está dando trabalho dentro de casa. E você, jovem, pode se comparar a esse filho pródigo. Sabe por quê? Porque talvez você não pegou a sua parte em dinheiro, talvez você não saiu, talvez você não foi a outro país, talvez você não viajou, não foi embora de casa. Mas talvez você tenha saído de casa para ir para uma festa e gastado tudo que o Senhor te deu nessa festa. Meninas que têm se prostituído, meninos que têm se prostituído, porque nós vivemos em uma comunidade em Brasil, onde homens não se prostituem. Homens não se prostituem porque é bonito um homem ter mais de 2 ou 3 mulheres. É bonito. Só se prostitui a mulher. Mas não se engane, jovem, porque você tem se prostituído sim. E as contas nós não apresentamos aqui, porque feliz daquele no qual paga aqui na terra a justiça dos homens, porque a justiça de Deus ela é bem maior, ela é bem mais dolorosa. Eu tive esse final de semana uma viagem e tive que ir a Belo Horizonte tratar de algumas coisas. E quando eu cheguei até Belo Horizonte, eu trabalhei durante o dia todo lá com o pessoal, e aí eu fui numa festa de família que estava tendo. Eu falei: isso eu tenho que contar para o pessoal no dia da minha pregação. E aí quando eu cheguei na festa muito bonita, né? O pessoal do interior costuma fazer, e eu fui para lá. Aí tem o terço antes da festa, e antes desse terço ninguém pode beber nada, não pode acontecer nada, só o terço. Aí foram pro terço, todo mundo ali reunido, todo mundo rezou o terço bonitinho. Aí liberaram a comida e a bebida. Por volta de mais ou menos 1 hora, 90% daquela festa estava totalmente embriagada. E aí tinha uma menina muito bonita na festa, e o pessoal falou assim na hora que ela chegou: tá chegando aí a Tatiana, é a mulher mais bonita da cidade. Eu falei: nossa, legal. Aí ela chegou, aí
toda bem vestida, no ver dela, muito bem vestida. Aí ela chegou lá em mim e falou assim: o nome do meu pai é José Osmar, todo mundo lá chama de José, né? É você que é o filho do Zé? Eu falei: sou eu. Aí ela falou assim: tu tem um chiclete aí? Não, nada, não tenho não. Chiclete não. Não nem para nós conversar, prosear um pouquinho. Aí eu falei: prosear o quê? Prosear o quê, amada? Lá. Aí ela falou assim: não, a gente vai prosear só um tiquinho, eu queria te contar uma coisa. Eu falei: não, você pode contar aqui mesmo, tem muita gente que pode contar aqui mesmo. Ela falou assim: não, a gente ia dar só uns beijinhos. Aí eu falei: não, amada, não dá não, ó. Dá licença aqui. Dá licença. Aí saí e sentei lá. Aí eu fiquei pensando. Amados, hoje a cabeça da gente está virada para um lado tão errado, né? Onde a gente olha e vê aquele homem ali, a gente pensa assim: não, a mulher pensa assim: não, ele tem que ir, eu sou bonita. Aí o homem pensa assim: não, tem que ir, porque senão o pessoal vai falar de mim. Mas sabe quem se importa com isso? O Robert aqui não é. Porque o meu Deus, quando foi me desenhar, o meu Deus, quando ele foi me fazer, ele talhou um caminho para mim. O meu Deus, quando ele veio me fazer, quando ele veio mostrar para mim o que eu era, este Deus, ele fez planos para mim. Antes mesmo que eu nascesse, ele já sabia como eu seria. E eu não tenho direito de acabar com o que eu sou. Não tenho. E eu venho dizer para você, jovem, menina, menino, eu venho dizer para você, às vezes a gente põe um brinco, a menina põe um brinco, põe uma saia, pinta o rosto todo. O menino põe um piercing, põe uma tatuagem, uma camisa regata, uma meia na canela, né? No meio da canela, sai por aí pensando que está arrebentando. Porque está beijando demais, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Só que eu vou te falar uma coisa: você pode ser o máximo agora, porque daqui a uns dias, me perdoe a forma dura de te falar, você que está saindo hoje, você que está usando droga, você que está bebendo demais, você que está fazendo o que você quer em uma festa, eu vou te falar com toda a certeza do mundo: há anos atrás eu fui igual a você, e quando o Senhor me chamou pela primeira vez, e eu tive o primeiro amor com o Senhor, eu me senti um caco. Eu me senti um caco. Na graça de Deus, me jurar, me pintar, eu nunca fiz. Eu nunca fiz, porque os meus pais não me aceitavam. Mas eu já falei aqui não só uma e nem duas vezes. Houve tempo que eu cheguei na minha casa, peguei o notebook novinho que o meu pai tinha me comprado por R$2.000 na época, que o notebook na época não era qualquer pessoa que conseguia comprar. Meu pai comprou para mim e com 2 semanas eu vendi para me comprar droga. Sabe o que aconteceu? Eu usei ele de drogas. E sabe o que me restou depois dessas drogas? Nada. Um vazio maior do que eu tinha antes do notebook, e um respeito que eu ainda tinha que falar para o meu pai: meu pai, eu perdi o notebook que o Senhor me deu. Como que eu ia falar isso? Como que eu ia falar isso? Uma pessoa que andava por aí, quem é que não me conhece da Santa Maria por causa de briga? Quem é que não me conhece? Hoje, da graça de Deus, o Senhor, ele me pegou, me transformou, me colocou no seu caminho e me fez um filho novo. Me fez um filho muito mais novo, muito melhor. E sabe o que eu venho te falar hoje? Eu estou com 22 anos, eu estou solteiro, graças a Deus. E eu vejo pessoas se oferecendo por aí, pessoas que pensam que eu vou ficar encalhado aqui não. A pessoa na qual o Senhor talhou para mim, ela está por aí. E um dia o Senhor vai me apresentar. O Senhor vai me apresentar. Eu não tenho pressa para isso. Eu quero te falar hoje, jovem amado, jovem querido. O Senhor tem para você a diferença da sua vida hoje. Hoje.
O Senhor te chamou aqui para fazer a diferença na tua vida hoje. Quantos de nós não saímos de casa hoje tratando os nossos pais feito lixo? Quantos de nós guardamos em nosso coração uma mágoa monstruosa contra os nossos pais? Porque ele falou alguma coisa dura, mas nós não temos visto que na escola não estamos indo bem, que na rua temos dado trabalho, que temos chegado em casa de madrugada, e o nosso pai, por ter xingado, ele me xingou disso, ele falou aquilo para mim. Um dia eu cheguei em casa, 3 horas da manhã. Eu ainda estava sob efeito de droga, de álcool, de tudo que eu tinha feito na noite. E meu pai me recebeu com uma mãozada assim no pé do meu filho. Chega a tremer, assim, chega a sentir esquentando, sabe? E aí ele falou assim para mim, botou a mão na minha cara e falou assim: olha, você é um lixo. Você nasceu para nada. Você não vai ter nada na sua vida. E hoje qualquer coisa que eu vou fazer, meu pai me encontra, se eu estiver assim no meio de 300 pessoas, ele fala assim: esse aí é o meu filho, eu tenho orgulho do meu filho. Orgulho. Eu tenho orgulho monstro do meu filho, porque, nossa, eu não tenho nem o que falar. Hoje meu pai se arrepende totalmente de ter falado aquilo para mim. Ele fala assim: eu vi o meu filho no lixo, um nada, sem estudar, sem nada. E hoje eu tenho um filho dentro da minha casa, graças a Deus, formado. Hoje eu tenho um grande filho na minha casa. Um filho que eu encosto nele, que eu choro no peito dele, que me dá conselhos. E hoje eu quero te falar, irmão amado, irmão querido, você que está dando trabalho na sua casa, você que tem falado alguma coisa para os seus pais, reveja na noite de hoje. Pense no que você está fazendo com a tua vida hoje. Porque talvez amanhã pode ser tarde. Muitas pessoas falaram que a peça que nós fizemos na comunidade foi muito forte para os Jesus Pais. Muita gente se emocionou com aquela peça. Olha, no final o pai morreu, e aí? Mas amanhã, irmã, você pode acordar e seu pai pode não mais estar na sua casa. Você pode acordar e a sua mãe pode não mais estar na sua casa. Sabe por quê? Porque ela morreu de desgosto uma noite antes. Eu estava falando esses dias para o Senhor: Senhor, eu me ofereço inteiramente a Ti. A minha voz, o meu cantar, o meu orar. Quando eu tive problemas de saúde, eu me ofereci ao Senhor, o Senhor me curou. E hoje eu te convido, irmão amado, oferece ao Senhor a tua vida. Oferece ao Senhor o que você é. Porque na noite de hoje o Senhor tem a fazer a diferença na sua vida. Eu não vim aqui hoje falar somente para jovens, não. Eu vim falar para você, mãe, para você, pai, que tem falado grosseiramente com seu filho: reveja, volte atrás. Porque o caminho do Senhor é o maior caminho. Você, mãe, que está tão cansada de lutar pela sua filha, pelo seu filho, não canse não. Porque o Senhor, Ele te buscou para fazer isso. Ele te buscou para fazer isso. Eu te convido agora a ficar de pé. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Amém? Eu te convido, jovem. Feche os teus olhos. Vocês que aqui estão, feche os olhos. Feche os teus olhos agora. E viajando no Senhor, pensando no Senhor neste momento, principalmente jovem, você que já usou drogas ou que tem usado, você que tem ido a uma festa e tem se alcoolizado, você que tem se dado por qualquer coisa. Pense no Senhor neste momento. Pense que o Senhor, que houve um Deus em que foi crucificado e humilhado por sua culpa. Foi tudo. Houve um Deus que foi humilhado, cuspido, ultrajado por você, e na noite de hoje Ele voltou para o teu encontro. Na noite de hoje esse Senhor, Ele veio te buscar.
Você pai, você mãe, você filho que aqui está, o Senhor está sobre aquele monte, com uma veste nova e um anel e um calçado para te vestir. E vai falando para o Senhor agora aí no seu lugarzinho, no seu cantinho. Vai convidando o Senhor: Senhor, vem sentar do meu lado. Senhor, vem para cá ficar perto de mim. Manda o seu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Você jovem que tem dificuldade de abrir mão dessa vida, na noite de hoje, Senhor, venho estar do teu lado para te dizer somente uma coisa: eu venho te buscar. Jovens que têm tratado seus pais mal em casa como nada, o Senhor vem te dizer na noite de hoje: você não é só isso. Eu estou vindo ao teu encontro para te abraçar, para te amar. E agora, neste momento, ao escutar essa música, você vai deixar que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Você vai deixar, jovem, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Porque hoje já passamos pelo momento de perdão, pela intercessão de Nossa Senhora. E o Espírito que neste momento vai se fazer presente no meio de nós. Esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo é o que quebra as batentes de bronze sobre a nossa vida. Este Espírito Santo, ele é o que traz nós a largarmos a bebida, a largarmos as drogas. Este Espírito Santo, irmão amado, é a diferença da sua vida neste momento. Então, como um filho pródigo, como um filho pouco que você oferece para o Senhor a tua vida. Pois neste momento, irmão, desde que eu cheguei aqui hoje para pregar, o Senhor falava para mim: quantos jovens depressivos, quantas jovens depressivas, quantos pais cansados, quantos jovens que tiveram contato com as drogas hoje ainda, Robert. O primeiro contato hoje, os filhos tiveram hoje com as drogas. Outros que têm tido há muito tempo. Deixe que o Espírito Santo de Deus toque neste momento sobre a tua vida. Escuta essa música e deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Espírito Santo de Deus, conduz os meus passos em tua direção. Vem, Espírito Santo de Deus, transforma os caminhos do meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, conduz os meus passos sobre nós direção. Derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus, sobre aqueles que mais você transforma os caminhos do meu coração. derrama, Senhor Jesus, Vem, faz sobre a juventude, Senhor Jesus, que tem necessidade de uma nova vida. livre para amar, Derrama, Senhor Jesus, sobre livre para nós escolher,
coração.